Eu botei no Moodle Sim. o link, tá? O link tá lá no Moodle também, então é só entrar por lá, que tá beleza. Tá, então vamos voltar aqui, vamos conversar. Então essa estrutura da medição aqui, tá, que a gente vinha conversando antes. A gente tem, então, a parte de sensoriamento, que é um sensor aqui, que a gente sempre vai ter, e a função desse sensor, que eu falei para vocês, que é converter uma grandeza física em um sinal elétrico, né? Então essa é a primeira parte. Esse sinal elétrico que o sensor gera em função da grandeza física, onde o nosso exemplo lá na última aula era o TL35, né, era um medidor de temperatura. Esse sinal de tensão que sai do sensor, então ele vai para um circuito chamado circuito de condicionamento de sinal, né, onde eu disse para vocês condicionamento de sinal, onde eu disse para vocês que a função desse circuito de condicionamento é principalmente amplificar aquele sinal que vem de um sensor. Então, vai vir esses sensores em geral, para qualquer aplicação, eles possuem uma certa amplitude muito baixa, uma amplitude de tensão ocorrente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um estágio de amplificação, onde a gente espera enxergar, então, um estágio de amplificação. A gente ainda espera enxergar filtros, né, onde tu vai ter filtros ativos ou filtros passivos, removendo ruído, principalmente, desse sinal. Então, tu tem um sinal que traz a informação para ti, que traz uma medida, e junto com essa medida vai vir, eventualmente, não tem como tu te livrar disso, vai vir ruídos, né? E esses ruídos a gente pode diminuir eles ou suprimir eles através do uso de filtros, tá? Então, essa parte do condicionamento de sinal, basicamente amplificação e filtros, tá? E a gente viu que esse sinal, que é o resultado do condicionamento, ele então é convertido por um chamado ADC, tá? Por um conversor analógico digital. Então, essa conversão analógico digital tu vai ter em quase todos os sistemas de medição que tu observar hoje, tá? O que vai mudar, né? Vai mudar que tipo de sensor tu vai usar. Então, por exemplo, o que a gente viu lá naquela aula é um sensor de temperatura. Então, dependendo do sistema de medição, isso aqui vai ser diferente, esse sensor vai ser diferente. Então, um exemplo final, eu acho que o penúltimo que eu dei da última aula, que foi transformadores de corrente, transformadores de potencial, que tu usa em subestações, o teu sensor é um TC ou um TP, né? Então, muda o tipo de sensor, mas a estrutura vai continuar essa. E esse ADC, esse conversor analógico digital, ele está dentro de um chip, ele está dentro de um microcontrolador, que daí vai tomar qualquer decisão a partir desses dados lidos, né? Então, a partir de software, tu pode processar qualquer coisa a partir desses dados lidos, certo? Então, essa estrutura básica de sistemas de medição, os mais atuais que tu pode ter, tá certo? E daí, como eu estava falando, como esse sensor ele pode ser um TC, um TP, ou até um sensorzinho pequeno, que nem a gente viu na última aula, existem erros associados a cada um deles, tá? Então, essa parte de erros é importante a gente entender, e mais a gente vai conversar sobre eles, que a gente já fez a classificação entre eles, né? Que esses erros podem ser de diferentes naturezas, mas a gente tem que saber que eles existem, né? E como mitigar eles, a gente vai estudar as técnicas depois, tá bom? Eu já falei a questão de ruídos, né? A questão de filtros e tal. Circuitos específicos de como fazer o condicionamento de sinal, como fazer uma conversão AD, né? Circuitos, de fato, como projetar esses circuitos, isso aí não é o foco, né? Isso aí é o foco lá de dispositivos 3, é o foco lá de instrumentação, tá? Então, é mais adiante. O importante é que tu chegue lá já com esse conceito e saber o que é importante tu aprender depois dentro daquelas teorias de condicionamento e amostragem de sinal. Né? Conversão AD também a gente chama de amostragem, né? A gente tem uma frequência associada com que esse conversor AD vai trabalhar e vai fazer medições no sinal que entra, né? Enfim, essa é nossa estrutura básica, tá bom? Vamos adiante. E o que a gente espera ver hoje, tá? É tentar enxergar essa estrutura aqui dentro de um multímetro, tá? A gente espera ver isso aqui dentro de um multímetro. O que a gente tem, né, na real? Vamos lá. Isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, agora eu vou vir aqui no multímetro e vamos tentar abrir ele ali, e eu vou tentar mostrar como é que aquela estrutura se encontra dentro do equipamento, tá? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Agora eu quero que vocês venham na telinha dele aí. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui também, vou tirar essa câmera da minha cara.
e vou colocar aqui do lado. Não sei se vai ajudar alguma coisa para vocês, mas vamos ver. Tá? Sei lá. Qualquer coisa vocês estão falando aí, tá? Se tiver ruim, se tiver muito lento, sei lá, tá? Eu tenho esse meu multímetro aqui, tá? Deixa eu puxar o microfone um pouco pro lado aqui. Eu tenho esse meu multímetro aqui, tá? Que ele é um da Minipa, que é uma daquelas marcas que eu tinha falado para vocês lá na última aula, que é uma das marcas confiáveis, né? Que eles são bem famosos no mercado e tal. E esses multímetros mais simplesinhos, que nem é o caso desse aqui, né? Eles são multímetros de baixa resolução, são sem muita proteção, e a gente vai tentar enxergar isso, tá bom? A diferença dele, principalmente para aquele multímetro que a gente tem lá no laboratório, certo? Não sei se vocês já abriram um carinha desses, já? Sim, não? Já, eu comprei um bem baratinho que estragava toda semana. Aí tinha que estar sempre abrindo. Daí tu não sabia se ele estragava porque tu abria ou porque ele era ruim? De repente, porque eu era ruim em abrir ele. Também, né? Toda vez que abria, sobrava mais peça. Não, até isso nunca chegou a acontecer. Vamos adiante aqui, então. Tá? Podia ter Eu colocado... Hã? Eu achava que esse resistor shunt aí, eu achava que era para dissipar calor do coisinho de 10 amperes. Não, não. Muito interessante. Vamos mostrar isso para vocês aqui dentro, tá? Podia ter posto uma daquelas musiquinhas de tutorial da internet, né? Tá, seguinte, ó. Essa imagem que eu tinha posto no slide ali para vocês é o chamado resistor shunt, tá? Então, aqui, ó. Vamos abrir esse cara aqui, eu quero mostrar ele para vocês. Não sei se vocês já ouviram esse termo shunt, tá? Mas o shunt, um resistor shunt, é aquele resistor que a gente faz medida em paralelo nele, tá? Então, aqui, ó, se a gente olhar por dentro, esse carinha aqui, essa primeira coisa que eu mostrei para vocês no slide, e que é a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, é esse, parece um jumperzinho aqui, ó, tá? Isso aqui vai ter em quase todos os multímetros, tá? Não vou dizer qualquer um, porque existe variações desse cara aqui, tá? Parece um jumper, né? Um jumper é um pulo, né? Jumper a gente chama em confecção de placa, aqueles pulozinho que a gente dá quando a trilha não consegue fazer. Acho que vocês chamam de jumper também os fios que a gente usa na protoboard, né, no laboratório. Isso aqui é um jumperzinho, tá? Isso aqui é o sensor. Então, quando tu tá falando em medição de corrente, né, tu precisa ter um elemento sensor que vai sensoriar aquela corrente. Então, deixa eu voltar aqui na apresentação para vocês. O elemento que faz a medição de corrente em multímetros em geral é o chamado resistor shunt, tá? Esse elemento, geralmente, ele é um fio, um pedacinho de condutor com uma resistência muito baixa, no entanto, uma resistência muito precisa, né? Então, esse elemento que está aqui, ó, que está aqui embaixo, na apresentação agora, diferentes exemplos desse jumper em diferentes circuitos, né? Então, aqui embaixo, esse que eu mostrei aqui para vocês agora no meu multímetro, aqui tem outro multímetro, ó, do lado do fusível, tu tem outro condutor ali, certo? E existem outros tipos também. Então, por exemplo, ó, esse outro aqui, ó, esse aqui, ele é um jumper, é um resistor jumper SMD, né? Então, esse cara aqui, ó, ele já é um resistorzinho SMD que vai naquela placa, tá? Isso aqui é o sensor. Então, a primeira coisa num medidor de corrente é o sensor de corrente. Quem que é o nosso sensor de corrente? É um resistorzinho. Como é que funciona isso, né? É o seguinte, ó. Como é que funciona uma medição de corrente, por exemplo, né? Imagina que tu tem a rede elétrica, né? Eu podia ter posto uma figurinha aqui para ficar melhor, né? Mas tu tem a tua rede elétrica e a rede elétrica está alimentando uma carga. Então, digamos que ela está alimentando aqui o carregador do teu notebook, ou enfim, né? Alguma carga que tu queira, ou seja o que for, a tua chopeira, o teu computador, ele está alimentando lá um equipamento teu aqui, certo? Esse equipamento ele está consumindo uma certa corrente, então o circuito tu tem uma certa corrente. Como que tu faz a medição dessa corrente, né? É através do amperímetro. Então o amperímetro vai entrar aqui, ó, e a corrente vai passar dentro do amperímetro e esse amperímetro vai ler. E como é que funciona o amperímetro para nós, né?
a gente vai ter sempre lá no nosso multímetro os 2 terminais que a gente vai entrar no meio desse circuito de medição. Então, a corrente vai entrar naquele terminal e vai sair no outro. E o que acontece, né, se a gente pensar lá dentro do multímetro agora, é isso aqui, ó, terminal de medição de corrente. Dentro do multímetro, a gente tem o sensor, que é aquele jumperzinho, aquele resistorzinho ali, tá? Aquele fio que eu acabei de mostrar para vocês, ele é uma resistência muito precisa, e geralmente uma resistência muito baixa, de 0,01, né? Então, 0R01 ou 0R1, enfim, uma resistência muito baixa. E com uma tolerância muito baixa também, 0,1% ou 1%, até menos, sabe, às vezes. Isso aqui quer dizer o quê? Que esse resistor aqui vai ser muito preciso. Então, o teu sensor, aqui nesse caso, é um elemento, geralmente uma liga de níquel, alguma coisa assim, que não varia a resistência muito fácil. Então, essa resistência, ela é muito fixa, independente da temperatura, certo? E como que a gente consegue essa resistência? Geralmente através desse jumper que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que a gente tem lá dentro do amperímetro, né? Então, tu enxerga como se a corrente que está entrando lá é a mesma corrente que está entrando aqui, né? Essa é a representação aqui. Essa corrente vai passar naquele teu jumper lá. Então, praticamente, para o sistema que tu está olhando, né? Aquela resistência está aqui, ó. Essa resistência aqui está lá. E praticamente para o sistema que tu ligou é uma resistência muito, muito baixa. Então ela não muda o circuito, né? A tensão que tu está aplicando desse lado do amperímetro é a mesma tensão. Então ele para o circuito, ele é basicamente um curto-circuito. O amperímetro para o circuito que tu está alimentando para a tua carga, ele é basicamente um curto, tu nem enxerga. O que ele enxerga é só essa resistênciazinha, tá? E o que o teu circuito, o que teu multímetro vai fazer? Ele vai ter um ponto de medição aqui, ó. Um ponto de medição. Esse ponto de medição aqui, ó, com relação a uma referência, né? É uma tensão com uma relação a uma referência. Eu vou botar uma terminologia diferente aqui, ó. Digamos que seja assim, tá? Aonde que tu vai informar isso aqui? Tu vai informar lá para um microcontrolador, certo? Então, vamos dizer aqui, ó, que essa aqui é a tua medição de corrente, tá? Vou chamar de medição A, tá? Só para a gente tentar entender mais ou menos a estrutura. Então, tu vai ter lá dentro do multímetro, e eu esqueci de mostrar isso para vocês, uma CPU, tá? Uma CPU que tem como função o quê? Ler aquele valor ali e informar ele, por exemplo, no display. Então, tu vai ter aquele valor entrando numa entradinha aqui dessa CPU, tá? E dentro dessa CPU, o que tu tem? Tu tem basicamente aquele conversor AD que a gente tinha conversado, certo? E tu tem mais alguns circuitos capazes de, por exemplo, acionar um LCD, que é o display desse multímetro, certo? Então ele faz esse acionamento, beleza? Então vamos voltar aqui no circuito do multímetro agora, ó. Vamos voltar aqui no circuito do multímetro, ó. Então sempre o que tu vai enxergar num circuito de multímetro, tá aqui, ó. Isso aqui é um microcontrolador que é basicamente, quase que 100% dele é o conversor AD. Então, sempre tu vai ter isso aqui, ó. Embaixo dessa gulesma que eles colocam aqui, que isso aqui é tipo uma cerâmica que eles colam em cima aqui, ó. Embaixo dele tem um microcontrolador. Onde esse micro aqui, basicamente, ele é um conversor AD dedicado para medição. Né? Então, aqui dentro os caras confeccionaram um circuito integrado que ele é dedicado para fazer medição desses sinais analógicos. Então, ele tem dentro desse chip aqui, tem pelo menos um conversor AD. Pelo menos um carinha que fica convertendo a medição analógica para digital, certo? E daí, dentro desse chip aqui, vai ter esse conversor AD, vai ter o carinha que é responsável por acionar o display do multímetro, certo? Vai ter o carinha que vai ligar o bip aqui da saída, certo? Então, dependendo da função que tu acionar, é o que esse chip, esse circuito integrado vai fazer, tá bom? Então, tu tem sempre esse cara aqui que é o cérebro, né, que é o CPU, quem vai fazer a conversão AD, beleza? E tu tem o teu sensorzinho de corrente aqui, ó, tá? Então, o que a gente está enxergando aqui, ó? Não sei se vai ficar claro para vocês, mas isso aqui, ó, esse borne aqui é onde está a entrada da ponteira de corrente, né? Então, se tu observar, ó, esse borne está conectado lá na placa, direto no teu jumper, e do outro lado do jumper ele já sai no pino comum,
tá? Então, por isso, ó, por causa disso aqui, que tu não faz medição de tensão com o borne na ponteira decorrente. Porque se tu ligar a tua ponteira aqui, ó, e o comum aqui, as duas ponteiras nessas duas conexões, e tu for lá na tomada da rede, for na tomada da tua casa e ligar as duas ponteiras na tomada, tu tá ligando esse jumperzinho aqui, ó, na tomada. É como se tu pegasse isso aqui, ó, e enfiasse direto na tomada. Certo? Então vai dar ruim. Tu fez isso? Tu fez isso? No multímetro igual esse aqui? Não, mas daí sim, né, cara? Daí tu merece um prêmio. Então, quando tu faz esse tipo de ligação, por isso que chama muito a atenção para nós que medição de tensão em paralelo, medição de corrente em série. Porque imagina que tu faça isso, né? Tu vai medir tensão com ele ligado para medir corrente. Tu ligou ele para medir corrente, então tu botou o borne a ponteira aqui nesse borne e a outra ponteira aqui. Daí tu vai lá e liga na tomada. Tu botou isso aqui em curto com a tomada. Então, tu fez uma medição em paralelo com um curto, que esse fio aqui é basicamente um curto, né? Ele tem uma resistência muito, muito pequena. 0,01, uma coisa assim, certo? E outra coisa, né? Se tu vai medir tensão, se tu vai medir corrente, né? E coloca o teu multímetro em modo de tensão, tu não vai ter esse sensor para medir a corrente, certo? Então, esse sensor aqui, ó, é o sensor de corrente. É o que tu sempre vai enxergar em multímetros, tá? E esse multímetro em específico, esse aqui, não tem proteção para medida de corrente. Peraí que tô fora da câmera aqui. Aí. Esse carinha aqui, ó, ele não tem proteção do jumper de corrente, ó. Vocês estão vendo? O jumper, ele tá lá no outro borne, ó. Esse borne aqui, ó, é o de tensão, ó. Ó, para medir tensão, ó. Então, esse borne aqui, ele tem proteção, ó. Tem um fusível. Esse aqui não tem fusível. Então vai acontecer o que o Gustavo fez ali, né? Vai estourar na tua mão esse cara, tu vai botar um curto na rede elétrica, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Isso aqui é o medidor de corrente, é o sensor, tá? Beleza. E o que muda quando tu muda, por exemplo, a escala de corrente que tu mede, tá? Muda o circuito de condicionamento que tu tem para frente, é o ganho que tu vai dar ou aonde que tu vai medir essa corrente. Então, por exemplo, ó, agora eu vou voltar aqui no slide, porque eu vou riscar um pouquinho. Tá? Não sei se essa troca está muito ruim para vocês. Então, o que acontece? Ó? Geralmente, esse microcontrolador aqui, ele é uma porta AD, ou mais porta, ou duas portas AD, não tem muitas portas AD, tá? Tá tranquilo, beleza. Então, tu não tem muitas portas AD dentro desse microcontrolador. Porque uma porta AD não é tão simples de funcionar, né? Ela é uma coisa que tem que ser bem precisa, ainda mais no instrumento de medição, né? Então, tu não tem muitas portas AD dentro do microcontrolador. O que tu faz, então, quando tu muda o sensoriamento de corrente? Nesse caso aqui, ó, tu vai medir 10 amperes, por exemplo. A gente está na escala de 10 amperes. Quando tu tá na escala de 10 amperes, é aquele jumperzinho ali mesmo que funciona, certo? Mas daí o que acontece? Quando tu medir uma corrente melhor, digamos que tu quer ir para a escala de miliamperes, né? Quando tu vai medir uma corrente de miliamperes, ou então microamperes, o que acontece? O teu sensor agora não vai ser mais só esse cara aqui, né? O que acontece é o seguinte, ó, isso aqui ó, é o nó que eu tô chamando, isso aqui tudo é dentro do multímetro já, tá? Isso aqui é tudo dentro do multímetro. A gente tá chamando esse nó aqui de A, né? A gente está chamando esse nó aqui de A. Então, vou chamar esse nó aqui de A também, tá? Isso aqui é na outra escala do multímetro. Isso aqui, ó, eles colocam o que quando tu vai fazer uma medida de corrente menor? Eles colocam mais um resistor em série com aquele resistor que vocês tinham lá. Por que eles fazem isso? Por que eles colocam um resistor, digamos aqui, ó, tu vai medir agora miliamperes. Eles colocam um resistor aqui de 100 ohms. De 1% também, ou 0,1%, né? Esse porcento é a precisão desse resistor, né? Porque às vezes a gente pega um resistor de 100 ohms, mas às vezes ele dá 90, né? Não, isso aqui é um cara que vai dar 100 ohms mesmo. Ele foi confeccionado para dar 100 ohms. Então, o que acontece aqui, ó? Quando tu muda a escala de medição lá dentro do multímetro, o que ele faz? Ele diz o seguinte, não, eu vou vir aqui e agora, em vez de medir aqui nesse ponto, eu vou medir... Opa! Ai,
Tá difícil. Tecnologia. Aqui. Tecnologia. Ok. Em vez de medir ali no ponto A, ó, tu joga lá e eu vou chamar isso aqui de ponto B, ó. Então, em vez de ligar no ponto A aqui, ó, agora eu vou ligar no ponto B a minha conversão AD. Em vez de ligar aqui no A, eu vou ligar aqui no B. E daí tu tá lendo a tensão que passa, a tensão em cima desse outro resistor aqui, mais aquele outro que volta no comum. Vocês estão enxergando isso? Tá claro que quando tu muda a escala para miliamperes, o que ele faz basicamente é introduzir um resistor em série a mais. Então, em vez da corrente estar entrando aqui agora, ó, tu vai entrar na escala de miliamperes. Ela vai entrar aqui, daí vai circular nesse cara de 100 ohms, vai descer aqui e vai voltar para o comum lá para o teu circuito. Tá? O que tu faz quando o circuito faz essa mudança? Tu coloca uma resistência maior em série. Tu lê a tensão que a tua porta D está numa resistência maior. Por que tu aumentou a resistência? Porque tu diminuiu a corrente. E se tu diminuiu a corrente, para tua porta D continuar lendo a mesma faixa de tensão, tu aumenta a resistência, né? Se tu diminuiu a corrente, tu aumenta a resistência para a tensão que chega lá na porta D ser praticamente a mesma. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu ver o que escreveram aqui. Tá tranquilo. Mais mensagem. Então é o seguinte, ó. Quando tu muda a escala de medição do multímetro, né, ou ele mesmo muda por conta a escala, porque ele identifica que estourou uma escala ou não, o que ele faz é o seguinte, ele troca quem que está entrando aqui na porta AD. Ah, tu está medindo na escala de amperes, então eu vou medir lá naquele resistor bem pequenininho. Ah, não, agora eu estou medindo lá na escala de miliamperes. Então, ele troca internamente qual o resistor de sensoriamento. Em vez de ser só esse aqui, ele fecha, digamos que essa chavezinha, como se tivesse uma chavezinha aqui, ó, que ele fecha lá para o ponto A. E daí agora tu tem esses dois resistores em série, tu tem uma resistência maior. Então, a tensão que chega lá na porta D continua sendo da mesma faixa de valores. E tu quer que as tensões sejam na mesma faixa de valores, porque a tua porta AD, por exemplo, ela lê de 0 a 5 volts. Então, tu quer sempre otimizar essa faixa. Tu nunca quer ler um valor muito pequenininho, porque tu vai estar usando poucos bits. Então, tu quer sempre otimizar. Então, se tu diminuiu a corrente que tu vai medir, tu aumenta a resistência para tu ocupar completamente essa faixa. Tá? Então, tu fica alternando quem que a porta D vai ler, tá bom? E essa mudança da porta D que a gente faz, tá? Deixa eu voltar aqui agora eu vou voltar aqui no meu circuito. Essa mudança que tu faz da medida, ou da escala, ou do que tu vai medir, ele sempre fica trocando. Ah, digamos que esse pino aqui é a porta D. Então, tô medindo 10 amperes, então aqui nesse pino tá chegando a leitura só desse carinha aqui, só do nosso jumper. E daí observa aqui, ó, aqui na sequência do jumper, ó, esses fios aqui são os fios que vêm da bateria, tá? Eu tinha que ter tirado a bateria para não dar um curto aqui também, né? Tirei. Tá? Então é o seguinte, ó. Aqui, ó, observa que na sequência do jumper, ó, tu tem mais alguns resistores, ó. Esses resistores que estão aqui, ó, é eles que ficam trocando o ponto de medição. Se tu muda a escala, ele troca o ponto de medição aqui. Em vez de ligar só no jumper, eu vou ligar mais na frente. Eu vou ligar um pouquinho mais para frente. E daí tu fica trocando o resistor de sensoriamento, tá? Então, teu sensor fica mudando, tá? Esse é o primeiro ponto. E como que eu faço essas trocas? Como que faz essas trocas? Deixa eu tirar esses parafusos aqui para mostrar para vocês como é que é aquela chavezinha que eu desenhei ali para vocês. Na real, tu não tem só uma chavezinha, né? Tu tem várias chavezinhas que ficam desligando quem que chega no AD e ficam ligando outro cara que chega no AD, de acordo com o que tu tá medindo. Tá medindo tensão CC, ele vai ler num ponto. Tá medindo corrente na escala de amperes, ele vai medir no outro ponto, tá? Eu tô só soltando aqui a plaquinha para nós enxergar melhor agora, ó. Então aqui, ó, se eu tirar isso aqui, ó, se eu tirar esse cara aqui, ó, o que a gente tem do outro lado, ó? Tem essas conexões aqui, ó.
tá? Aqui assim, aqui. Não sei se está focando. Vou botar aqui, ó, meus recebidos do dia. Estão vendo isso aí, ó? O que que é isso aí? Isso aí basicamente são contatos, tá? Professor, na real a corrente é medida através de tensão. Sim, só a porta AD só mede tensão. Perfeito, eu esqueci de dizer isso, Stefan. É Stefan ou Stefan? Tá? É Stephen mesmo. Stephen, tá? Stephen, é o seguinte, é isso aí mesmo, ó. A porta AD do teu microcontrolador só lê tensão, tá? Ela só lê tensão. Então, tu sempre tem que converter aquela tua leitura para tensão. Como que tu converte a leitura de corrente em tensão? Através de um resistor. Tu faz aquela corrente passar num resistor, logo, a corrente, a tensão que surgiu em cima do resistor é proporcional à corrente que passa nele. Então, por isso que é um resistor de precisão. Por isso que é um resistor que não muda a resistência com a temperatura, por exemplo, né? Então, ele não vai alterar a medida independente do que aconteça, né? Claro, idealmente, né? E como que tu troca de uma medida para outra? Através de chavezinhas. Então, tu tem chaves múltiplas que desligam, por exemplo, aquele sensor de resistor shunt e ligam outro. Ou que desliga todos os resistor shunt para ligar o circuito de medição de diodo. E essas chavezinhas, que desliga um, liga outro, tudo ao mesmo tempo, são esses contatos aqui, ó. Quando a gente gira o botão lá, ó, quando a gente gira o botão, esses contatos metálicos aqui, ó, eles vão fechar curto entre dois pontos, vão abrir entre outros dois, certo? Então, a comutação entre, agora eu medi no ponto A, agora eu medi no ponto B, essa troca de pontos de medição é feita através dessa chavezinha seletora, certo? Claro, daí tem multímetros que tem mais circuitos de medição para trocar a que entra ou que sai da porta D. Mas nesse caso aqui não tem tantos, né? Ele mede tensão, mede corrente. Então, quando tu gira esse botão aqui, o que tu faz é abrir e fechar as chavezinhas lá. Abriu a chavezinha do ponto A e fechou a chavezinha do ponto B. Né? Por exemplo, abriu o contato entre esse e esse contato e fechou entre esse e esse. Tá? É basicamente isso que tu faz quando tu gira essa rebuleta aqui. Tá? Entendido isso, mais ou menos? Deixa eu virar aqui de novo. Tá. Bom, a gente estava conversando ali no circuito ali, né, sobre as medições de corrente, né? Então, voltando aqui no desenho, que a gente fica trocando é lá no teu circuito, se tu vai medir nesse ponto, ou se tu vai medir nesse outro ponto, né? Tu fica trocando os pontos de medição que tu vai medir de acordo com o que tu quer medir. E isso que o colega de vocês falou é exatamente, né? Tu fica trocando quem que chega no AD e o AD só lê tensão, né? Então, aqui tu tá lendo a tensão, que na real é a corrente, certo? Outra coisa que o nosso multímetro lê, por exemplo, é a tensão. Então, se eu quero medir a tensão da carga, a gente sabe, né, que o multímetro para medir tensão, que é o voltímetro, a gente vai inserir ele em paralelo com quem a gente está medindo. Então, aqui, digamos que eu estou botando o voltímetro, tá? E o que que o voltímetro faz, né? O voltímetro, basicamente, que ele faz ali naqueles pontos é o seguinte, ó. Digamos que o V seja aqui, ó, né? Tá ligando lá no circuito. V e V. Ele coloca dentro do teu circuito, num resistor também, aquela tensão. Tá? Dentro, a gente já vai ver esses resistores ali, tá? Aonde que estão aqueles resistores? Não é esse mesmo resistor aqui, tá? Porque senão tu tá colocando menos de um ohm em paralelo com a rede aqui, ó. A rede está desse lado, vai explodir, vai dar fatality aqui. Então, tu vai colocar uma resistência, só que essa aqui já é uma resistência muito grande, tá? Na ordem das centenas de quilo-ohms, até mega-ohms, né? Vou chutar aqui, ó, 1 mega-ohm, não sei quanto que é para aquele ali, meu, tá? Então, ele coloca uma resistência, e daí o que ele faz é botar outro ponto de medição, né? Então, ele vem aqui e coloca outro ponto de medição. Esse aqui é o teu ponto comum, ó. Então, lá dentro do teu circuito, o ponto comum, né? Que também é o ponto comum lá da tua porta AD, né? Digamos que ele está sendo alimentado aqui com mais 9 volts, que é o meu circuito, né? Que é a minha bateria. E aqui ele coloca outro ponto de medição. Vamos dizer que esse aqui é o ponto C. Então, o que que ele vai fazer quando eu botar para medir tensão? Ele vai abrir as chavezinhas aqui, ó. Ele vai abrir essa chavezinha que tem para medir no ponto A, ele vai abrir a chavezinha que tem lá para medir no ponto B, ele vai abrir essa chavezinha que está aqui para mudar a escala, ele vai mudar a chavezinha lá que estava ligado nos outros e vai fechar
aqui para o ponto C. Então, ele vai fechar a chavezinha aqui para o ponto C. Basicamente, ele vai fazer isso aqui, ó. E ele vai medir a tensão que tem aqui. Beleza? Então, quando tu está medindo tensão, internamente, ele coloca uma impedância, uma resistência, né? Ele coloca uma impedância muito elevada em paralelo com a tua carga ou com o que tu estiver medindo a tensão. E ele joga esse sinal lá na porta D. Só que, claro, né, pessoal, eu estou fazendo a ligação direto aqui, ó, por exemplo, esse resistor é o meu sensor de tensão. Eu estou fazendo a ligação direta, mas a gente sabe que essa ligação não é direta. Geralmente, ou existe um circuito externo aqui, ó, de condicionamento de sinal, certo? E daí, aqui nesse condicionamento de sinal vai estar ponto A, ponto B, ponto C, e aqui na saída vai vir quem vai lá para a porta D, certo? Basicamente isso, certo? E ele vai condicionar esses sinais que vão lá para a porta D. Ou então ele vai trocar todos aqui na saída, ó. Daí vai ter o A condicionado, o B condicionado, o C condicionado, e daí as chavezinhas aqui vão escolher. O AD vai ligar no A, ou vai ligar no B, ou vai ligar no C, e assim vai, certo? As chavezinhas ficam comutando ali para dizer quem que entra na porta AD. Tá beleza? E outra coisa é o seguinte, ó. Quando tu muda a escala de tensão, tu muda, na real, o número de resistores que tu coloca aqui, o valor desse resistor que tu coloca aqui. Então, digamos que tu vai medir full scale, né, fundo de escala, essa tensão que tu vai medir, o que acontece é que tu não tem um resistor aqui, ó. O que acontece é que tu tem vários resistores. Então, deixa eu apagar aqui para redesenhar isso, ó. Deixa eu pegar a canetinha da cor. O que tu tem, na real, é isso aqui, ó. Tu tem vários resistores, certo? E cada um desses é um ponto que tu vai conectar a tua tensão de entrada. Ah, se tu tá na escala full scale, ele vai ligar lá. Aí tu tem vários resistores aqui para acomodar essa tensão. Ah, não, é uma tensão menor, então o multímetro vai ligar aqui. E conforme ele muda a escala de medição, ele fica trocando em que resistor que entra essa tensão e o valor da tensão que chega lá na porta D. Tá bom? Digamos que a tua medida é ali embaixo, ó. Esqueci de fazer isso, tá? A medida é aqui embaixo, ó. Deixa eu representar isso para vocês, ó. Então, digamos que tu está medindo 1 volt, tá? Tu está na escala de 1 volt. Beleza, então 1 volt está lá no resistor de baixo, está indo direto lá na porta C. Ah, mas agora eu vou medir 10 volts. Vou ir para a escala de 10 volts. Eu não posso botar 10 volts direto lá no ADC, então o que, que ele faz? Ele joga esse 10 volts aqui em cima, ó. E daí o valor da tensão que chega no ponto C é dividido entre esses dois resistores. Vocês estão conseguindo... Vocês lembram disso? É circuito zoom isso, né? Vocês já fizeram circuito zoom? Esqueci de perguntar, né? Já fizeram, né? Sim. Isso, tá, beleza. Então, beleza isso aqui. Ah, mas daí agora eu quero medir 100 volts, eu vou ir para a escala de 100 volts. Ah, então eu ligo minha tensão lá em cima, ó. Daí eu divido mais ainda. Daí, digamos, vai ficar nesses dois resistores de cima, vai ficar meus 95 volts e 5 volts vai ficar aqui embaixo, certo? E daí é o que entra lá na porta do ADC. Então tem essa troca de qual resistor que tu vai entrar, dependendo da escala que tu estiver medindo, tá? E como que tu enxerga isso no multímetro, tá? Vamos olhar aqui no circuito dele de novo, ó. Aqui. Então, olha aqui, ó. No multímetro, esses resistores estão aqui, ó. Estão vendo que tem uma galerinha? E esses caras estão quase todos em série aqui, ó. Esses resistorzinhos aqui são os resistores de medida de tensão. Então, se tu tá medindo numa escala baixa de tensão, ele entra só em um resistor. Se tu tá medindo numa escala alta de tensão, ele entra lá no último. E tu continua medindo só no de baixo, certo? Então, acontece essa divisão de tensão para quando tu tá medindo escalas diferentes de tensão, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre a entrada de tensão, né? Essa aqui era a entrada de corrente, ó. Esse do meio é o ponto comum, tá? Olha, a entrada de tensão tá aqui, ó. Se tu vai medir tensão, é esse aqui o borne. Qual é que é a primeira coisa que tu enxerga aqui, ó? Essa batatinha amarela, laranja aqui, sei lá. Tá? Quem é que me chuta o que que é isso aqui? Quem é que chuta o que que é aquela batatinha ali? É pastor cerâmico? Se eu botar um pouquinho mais perto, ó. Consegue me dizer o que que é agora? Um
PTC, exatamente, né? Tá vendo ali, é um PTC, tem escrito do lado dele, tá? Show. É um PTC. O que é aquilo ali, ó? Deixa eu voltar aqui no desenho, ó. Volta no desenho aí para eu conversar com vocês, ó. Aquilo ali é o seguinte, ó, eu vou desenhar de novo o que seria esse circuito roxo que eu acabei de desenhar, tá? Só para não ficar tão poluído aquele ali. Tu tem o seguinte, tu tem o borne, tá? O borne chegou na placa. A primeira coisa que tu tem, o símbolo de um PTC é isso aqui, ó. Praticamente isso aqui, tá? Não tem a seta, eu acho. Acho que é só isso aqui, ó, tá? PTC, quem é que conhece o que é isso aí? PTC é um... Quem é que escreveram aqui? Só consegui nome para raio. É um PTC. O PTC, ele é um termistor, tá? Isso, é uma resistência que varia com a temperatura. PTC, nesse tipo de aplicação, eles são muito usados para proteção, tá? Eles protegem o teu circuito. Contra o quê? Como aquilo ali é um resistor que depende de temperatura, certo? Se entra um surto de tensão, alguma variação muito brusca, ele vai dissipar muita energia. E daí ele desvia esse surto de tensão para ele, tá? Ele desvia esse surto de tensão para ele. Bom, mas se daí no transitório ele volta ao normal, ele não influencia na medida. Então sempre, isso aqui é um circuito de proteção, tá? Isso aqui vai lá para o comum depois. Isso aqui é um circuito de proteção contra surtos da tua medida de tensão, né? Que é a tua medida de tensão que vai botar a ponteira de tensão. Então sempre vai existir um circuito de proteção. E depois do PTC, já vou mostrar para vocês ali, ele entra no fusível, tá? E daí continua baile para diante, que daí vai entrar provavelmente aqui, depois ele vai vir para cá, né? E daí vai entrar nos resistores. Daí tem um fusível nesse meu circuito, tá? E daí ele está protegendo a medida de tensão com aquele fusível ali. Então, vou voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui na plaquinha, certo? Vou voltar aqui, ó. Então, aqui, ó, o PTC, né? Deixa eu pegar a minha apontadora master aqui, ó, minha chavezinha Total Flex, né? Tu tem aqui, ó, o PTC, né? Em paralelo com a medida, ó, porque a medida tá aqui, ele tá só um terminal na medida e a medida continua, né? Chega no fusível, ó. Fusível, até nem sei de quanto que é esse fusível aqui, quantos miliamperes ele é, enfim. Mas ele entra aqui o fusível, e daí, através das trilhas, eu não fiz toda a engenharia reversa na trilha aqui, mas eu acredito que ele venha para essa série de resistores que estão aqui na direita. E aqui está o nosso sensor de tensão, aquilo que nós tínhamos conversado, certo? Tem vários resistores em série, e ele entra em um ponto de acordo com a tensão que esse cara tiver programado. E como que tu troca de um lado para o outro? Através das chavezinhas, né? Mudou aqui o que tu vai medir, mudou aonde que aquele ponto entra, certo? Então, tu tem aquele cara lá. Fusível aqui de proteção. O certo era que tu tivesse um fusível aqui na corrente também. Só que até ele fala aqui, ó, deixa eu só não perder a bolinha aqui, que eu já perdi uma do meu, ixi, tá, ó, deixa eu virar aqui, ó, ixi, olha lá, ó, que ele diz ali, ó, para medida de corrente, ó, na medida de tensão ele diz, ó, tem proteção, tem um fusível de 200 miliamperes, que ele queima em 200 milha para corrente maior, e na esquerda ali, tá vendo, ó, sem fusível, unfused, certo? Então, não tem fusível nesse cara, não tem proteção, tá? Então, provavelmente o que vai acontecer se tu ligar com uma corrente maior de 10 amperes aqui, ou seja, se tu medir tensão onde era para na ponteira de tensão aqui, o que vai queimar é uma trilha dessas aqui, uma trilha dessas vai estourar, vai explodir, ou vai queimar um componente desses aqui, um resistor desses aqui, enfim, tá? Deixa eu largar aqui de novo. Entendido mais ou menos isso que eu estava mostrando para vocês aqui? Ele não varia a resistência com a temperatura. Aquelas resistências ali que eu tava... o N... tá, isso aí já foi. Sorry. Tá? Isso aí já foi, velho. Deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês agora. Deixa eu voltar aqui na apresentação, tá? Na apresentação agora. Vamos olhar essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês de outro medidor, ó. Aqui era para mostrar tipos de sensores de corrente, né, que são os resistores shunt, pode ser os SMD, enfim, tá?
Então, olha esse outro exemplo aqui, ó, esse do meio, que está ali o teu resistor medidor de corrente, tá bom? Aquela mudança de sistema de medição que acontece pelas chavezinhas, né, que eu estava mostrando ali para vocês, em alguns multímetros, principalmente os de bancada, eles são feitos, às vezes, com relé ou com um semicondutor, tá? Eles são feitos de forma digital, é o próprio microcontrolador que manda trocar isso, tá? Tu não define, ele identifica a escala e muda por conta, tá bom? Aqui tem um exemplo, outro exemplo, né, com a mesma estrutura que eu estava mostrando para vocês. Então, tu vai ter aqui, ó, um conversor AD, né, que tu vai ter sempre aquele computadorzinho ali, ou aqui na direita também tá ele, ó, certo? Então, quanto mais bagaceiro o cara for, quanto mais simples, só vai ter aquilo ali. Agora já olha esse da direita, não é o mesmo, tá? É outro multímetro. Olha que ele tem outros microcontroladores em volta, que eles têm um tratamento de sinal externo, né? Então, esses microprocessadores externos aqui, que fazem todo o condicionamento do sinal antes de entrar na conversão AD, tá bom? Olha nesse da esquerda aqui, ó, o jumperzinho lá, ó, sensor de corrente, tá? Olha nesse da direita aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Um zigue-zague ali, ó, certo? Tá vendo aquilo ali? Jumper de corrente, sensor de corrente. Ó, tá vendo aqui em cima, ó, um monte de resistorzinho, ó, um na bunda do outro? Medição de tensão, certo? Ó, agora no da esquerda, ó os resistores em série aqui, ó. Ó, R15, R19, R20, R7, capaz não tem 7, tá? Mas esses resistorzinhos ali, medição de tensão, tá bom? Tem mais um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é o seguinte, ó. Olha esse multímetro da direita. Tá vendo esses carinha laranja? Ó, tá vendo esses carinha laranja aqui, ó, que tem um maisinho no meio, ó? Tá vendo esses caras aqui? O que é isso aí? Aliás, professor, se a medida de corrente é feita através de um multímetro resistor-shunt, por que os multímetros baratos conseguem medir tensão contínua? Tá, antes de a gente continuar, essa pergunta do João aqui, ó. Por que os multímetros baratos conseguem medir CA também, né? Porque olha aqui, ó, vamos voltar aqui no... Pode ser nesse aqui, eu acho que dá para ver. Não, nesse aqui não dá para ver ainda. Deixa eu mostrar no meu aqui. Então, volta aqui no meu circuito aqui, ó. Volta aqui na imagem aqui do meu multímetro, ó. Observa aqui, ó. Olha aqui no ponto comum, ó. Tá? Tá vendo esses dois caras aqui, ó? Tá vendo aqueles dois carinhas ali? Não sei se tá focando. Ah, mas dá pra ver. Tem uma retificação. Sempre tem retificação nessas medidas. Nesse caso aqui, é feito com 2 diodos, ó. E, por acaso, esses diodos aqui são os diodos 1N4007. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, se eu aproximar mais aqui. Foca, ô desgraça. Telefone de bosta, tá? É um 1N4007, tá? Quem sabe essa outra aqui? Ih, pior ainda, tá? É o Zoom N4007, os mesmos que vocês provavelmente já usaram lá no laboratório, só que eles são SMD, tá? Então ele tem um estágio de retificação sempre, tá? E a gente vai ver isso nos próximos slides ali, tá? Eu estava perguntando para vocês o que era aqueles componentes lá, ó, que aqui nesse circuito tem um também, ó, que é esse carinha azul aqui, ó, tá? Esse carinha azul aqui, certo? Isso aqui, nesse cara aqui só tem um, tá? Nesse outro que eu mostrei aqui no slide, agora no slide, tem quantos bonequinhos laranja ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Isso aqui são resistores variáveis, também chamados de trimmers, tá? Porque são para sinal, né? Eles são muito precisos, eles não têm ruído, são como se fossem potenciômetros, só que específicos para esse tipo de circuito, tá? Ou então para telecomunicações também, eles são muito utilizados. Isso aqui são resistores variáveis que tu ajusta eles, né, através daquele, girando com uma chave de Phillips, nesse caso aqui, né, girando esse carinha aqui, tu altera o valor da resistência. E existe esses pontos no teu circuito para te mudar os ganhos do circuito de compensação.
Então, tu pode mudar o ganho, tu pode mudar o filtro, tu pode ajustar os níveis de offset, tá? Então, tem pontos de calibração no teu equipamento. E qualquer equipamento de medição, sempre vão existir pontos de calibração. Sejam pontos de calibração analógico, externos, como esses aqui que a gente está vendo, ou tu pode fazer essa calibração por via de software, tá? Claro que esse coitado aqui, aquela baratinha lá, tu não vai alterar o programa dentro dela, porque aquilo ali provavelmente foi um chinês de 5 anos que fez, tá? Tu não vai mudar lá dentro. O que tu vai ajustar é aqui fora, né? Esses potenciômetros. Mas conforme mais inteligente, mais evoluído vai ficando teu equipamento, tu consegue fazer isso através de softwares, tá? Consegue ajustar os ganhos e ajustar as frequências através de software, tá bom? Beleza, vamos mais adiante aqui, ó. Aqui, ó, tem uma estrutura mais completa, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas é só para mostrar para vocês como que é uma estrutura mais completa de um medidor, tá? Então, esse medidor, o coração dele, desse medidor aqui, ó, é o circuito integrado 7106, que eu não conheço, para falar bem a verdade, mas ele é um conversor AD. Tá? Ele é basicamente um conversor AD. E ele está conversando com o LCD aqui, ó, do ladinho dele, ó. Ele está mandando sinais para o LCD. E olha que está entrando aqui, eu acho que é aqui no 31, ó, está entrando a medida. Aqui é a entrada do ADC. Aqui é a entrada do ADC. Então, o que que tu faz? Ó, tá vendo todos esses pontinhos, essas tetinhas aqui, ó? Isso aqui são aqueles contatos que tem lá na frente do multímetro, que é onde vai rodar o seletor de função, que nem eu tinha mostrado para vocês. Aquelas trilhinhas que tem do lado de cima do multímetro são esses pontos aqui, ó. E daí, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai conectar esse ponto aqui, que é o ponto de medição, lá na escala de 2000, ou vai ligar na escala de 20, ou na escala de 200, ou na escala de 10, certo? Ele vai ficar trocando essa conexão aqui. Tá? É só para mostrar para vocês como que tá essa estrutura, basicamente, dentro de um multímetro, tá? Outra coisa, olha aqui, ó, esses resistores todos em série aqui, ó, essa galera aqui, ó, aqui é feita a medição de tensão, beleza? Observa, isso aqui é um esquemático de um desses amarelo bem bagaceiro, ó. Olha aqui, ó, ponto de medição AC, ó. Tá? Não sei se vocês estão enxergando meu mouse direito, mas esse ponto AC aqui, ó, ele tem um retificador que é só um diodo, ele só faz uma retificação de meia onda para jogar para dentro do circuito. Então, o teu AD tá lendo uma onda retificada meia onda ali, certo? Ele não sabe direito qual é a forma de onda que ele está lendo, ele só está lendo aquela meia onda, tá bom? Por isso que um tempo atrás até tinha uma separação entre multímetros que eram os chamados True RMS, RMS verdadeiro, tá? Que esses carinha de RMS verdadeiro, eles conseguiam saber, eles liam completamente a forma de onda de entrada. Os que não são True RMS, eles fazem uma estimativa do valor RMS, tá? Chutam lá, fazem uma conta, na real, não é chuta, né? Eles fazem uma conta em função do que eles estão lendo, tá bom? Aqui tem mais um exemplo, tá, de outro tipo de multímetro, tá, mas que eu quero chamar a atenção é que é a mesma estrutura, ó. Olha lá em cima, ó, teu conversor AD dentro de um chip. Provavelmente quando tu tem um CI separado do lado dele, assim, ó, aqui tá o conversor AD. Quando tem um CI separado do lado dele, esse CI aciona o LCD, né? Quer dizer que não foi incorporado dentro do próprio chip aquele circuito para acionar o LCD, quer dizer que ele está do lado de fora. Então, a conversão AD manda para esse acionador e ele liga o LCD da forma que precisar, tá? Observa aqui embaixo, ó, aqui embaixo, o jumper para medição de corrente, então tem o sensor de corrente, certo? Aqui está ele. Não dá para ver os diodos, eu acho, aqui fica ruim de ver, tá? Mas tem um fusível aqui de proteção. Tá, deixa eu ver se o outro fica melhor. Aqui, ó, o Fluke. Eu tentei achar um bem parecido com o que vocês têm lá no laboratório, tá? Olha aqui o que vocês têm no laboratório, ó. Olha lá em cima primeiro, vou começar lá por cima, ó. Tá vendo lá, ó? Esse primeiro carinha verde ali, ó, lá em cima é a medição de tensão, ó. Esse cara verde aqui, ó, é o teu PTC, tá? E daí lá atrás, ó, tá vendo lá atrás aquele monte de carinha azulzinho?
Lá é o resistor de medição de tensão, beleza? Olha o chip, que é o conversor AD aqui, ó. É um computadorzinho que está ali, né? Um microcontrolador que está aqui dentro, fazendo específico para fazer conversão AD, certo? Aqui, ó, outro chipzinho, provavelmente o acionador do LCD, tá? Outra coisa, ó, que eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, ó, mas esses caras aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, tem mais um aqui do lado do buzzer, ó, isso aqui é o buzzer, é o que apita, né? Tem mais um aqui do lado do buzzer, tem mais um aqui embaixo, ó, acho que são só esses. Isso aqui, ó, são os trimmers que eu estava até falando, são os potenciômetros para ajustar, tá? Se eu vier descendo aqui, ó, tá vendo aqui o jumper, ó, medidor de corrente, esse aqui é o teu sensor de corrente, certo? E olha do lado do sensor de corrente, ó, olha esse charutão aqui, ó, um dedo do Kong do lado, ó. Isso aqui é o fusível para medição de corrente. Esse cara tem proteção, né? Se a gente olhar a frente dele, olha, dá um bisu aqui na frente dele, ó. Ele tem aqui, ó, para medição de corrente, ó, tem um fusível de 10 amperes, certo? Tá aqui ele, provavelmente é esse aqui, certo? Esse cara aqui. Tem outro fusível aqui, ó, para outra escala, ó, de 500 mil. E olha aquilo que eu estava até falando ali, ó, João. Olha isso aqui, ó, esse chip aqui, ó. Tu tá vendo esse chip? Tu consegue identificar que desse lado tem 2 tios e desse lado aqui tem um menos e um mais? Isso aqui é uma ponte retificadora. É o que retifica a medida antes de ir para aqueles resistores lá, ó. Tá bom? Tá, obrigado. Tipo, Que precisa mais? ser retificado a corrente para passar para lá? É que a tua porta D só lê sinais positivos, né? Ah, Uma tá. porta Aí, D do microcontrolador não lê sinal negativo. Então, uma das funções do circuito de condicionamento é tornar esse sinal totalmente positivo. Então, tu tem que fazer isso. tá. Obrigado. Certo? E esse aqui é o esquema do fluxo, se eu não me engano, tá? Que é a mesma ideia, tá? É tudo a mesma ideia. Tudo essas bolinhas que são quando tu gira o botão, vai ligar uma bolinha na outra. Mas olha aqui, ó, fonte retificadora, medição de corrente, enfim, tá? Retificador de precisão. Tá, os detalhes disso aí eu não vou falar com vocês, tá? Mas a estrutura que eu quero chamar a atenção de vocês. A estrutura, as partes, tá bom? O funcionamento. Tranquilinho? Deixa eu voltar aqui agora. Desmontei meu cara, tá? Tá, falei dos fusíveis, falei da estrutura de medição, certo? Eu tenho... eu não vou entrar em datasheet com vocês, mas eu quero mostrar um carinha aqui. Deixa eu só abrir ele para mostrar para vocês. Entenderam mais ou menos até aí o que eu queria mostrar para vocês ou nem? Entenderam coisa nenhuma, né? Só pela gelada. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, é o manual daquele multímetro ali, tá? É o manual desse que a gente acabou de abrir ali, tá bom? O que eu quero chamar a atenção? Claro, ele vai... Entendi, beleza, tá bom. Um ponto já temos. Então, aqui, ó, ele, claro, é um manual que vem com ele, tá? Ele não vai trazer muita coisa, assim, a nível interno, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é essa nomenclatura aqui, ó. Ele tem um display de 3 dígitos e meio, tá? O que é isso? Vocês estão vendo isso? Estão vendo, né? Acho que estão. Tá. Ele diz aqui, ó, que tem um display de 3 dígitos e meio. O que é esse display de 3 dígitos e meio? Alguém sabe me falar? Se eu olhar a tela dele aqui, tá desligado essa desgraça. Tá desligado. Hã? Me mostra só 0 ou 5? 0 ou 1, na real. Né? Se tu olhar a escala desse multímetro, é toda em 2, né? Ele diz assim, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas as escalas sempre são 0 ou 20 mili,
são 0,200 mili, 2.000 miliamperes, 2 amperes, né? São tudo em múltiplos de 2, tá? Por que eles são tudo em múltiplo de 2? Porque o maior número que ele vai te mostrar no display é 1999. Esse é o maior número que ele vai te mostrar no display, né? Mandei ali no chat. Esse é o maior número que ele mostra. Ou seja, o dígito bem da esquerda ou vai ser 0 ou vai ser 1. É isso que o conversor AD consegue fazer. Isso é a limitação daquela conversão AD. Então, o display é de 3 dígitos e meio, porque o quarto dígito, que é o bem da esquerda, só vai te mostrar 0 ou 1. E, em função disso, que as escalas são múltiplas de 2. Porque quando estourar a escala, né, digamos que tu está medindo microamperes, né, quando tu tiver 1999 microamperes, tu vai ter que mudar da escala, porque o dígito da esquerda não vira 2. Tu tem que mudar a escala, porque daí esse número que eu acabei de mudar, quando tu mudar a escala, ele vai virar 0019. Tá entendendo? Ele muda a escala, ele engole as casas da direita e te abre casas novas na esquerda. Entendido mais ou menos isso? Tá? Quando tu encontrar isso de 3 dígitos e meio, significa que o dígito bem da esquerda ou vai ser 0 ou vai ser 1. Tá? E da onde que vem isso? Vem lá da conversão AD. Daí eu acredito que vocês viram como é que fazia uma conversão binário digital da vida. Não acredito que vocês lembrem, tá, de cabeça, tá, mas eu acredito que se vocês derem uma lida, vocês vão lembrar que tinha limitação nessas conversões, né, que o dígito bem da esquerda, depois tu precisava ter mais bits, e para não fazer um AD de mais bits, eles fizeram de 3 dígitos e meio, tá? Porque na real é um de 3 dígitos, só que daí como tu consegue ter um resto de 1 ali, eles fizeram de 3,5, tá? Só isso que muda nessa nomenclatura, tá? Tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui no manual. Ah, isso aqui que eu estava dizendo para vocês, ó, o dígito bem da esquerda, ó, ou vai ser 0 ou vai ser 1, certo? Então, a significância está nos outros. Cadê? Que ele ensina a usar. Provavelmente tu não leu o manual, né, Stefan? Porque ele diz aqui, ó, ensina a usar, ó. Que ler manual é para os fracos, né? Onde é que estava aquele valor que eu queria mostrar para vocês? Aqui. Tá. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um termo que vocês vão enxergar em muitos lugares, tá? Que é taxa de amostragem. O que significa essa taxa de amostragem? Um conversor AD, ele lê, converte aquele valor que estava na porta no instante que ele leu, faz todas as contas de conversão, transformou um número em binário. Digamos que ele leve 100 nanosegundos, ou 100 milissegundos, melhor dizendo, para fazer uma conversão. Vocês sabem que não faz instantaneamente, ele leva um certo tempo. Acho que vocês viram isso lá em portas digitais, lá, que leva um atraso cada conta binária para ser feita, né? E o tempo que ele lê a porta D, que ele abre a porta D para ver que número está na hora, ele faz 2 vezes por segundo essa conversão. Então, é uma conversão que se tu vai medir sinais em alta frequência, tu não consegue ler. Tá bom? Certo? Tá entendido isso? Isso aqui vocês vão ver mais adiante, tá? São termos importantes na hora de definir um equipamento, tá? Aquilo que eu estava falando das escalas para vocês, ó, que é tudo múltiplo de 2 aqui, ó, certo? O que ele vai mostrar no multímetro, certo? Bom, o que eu queria mais mostrar para vocês aqui hoje era isso, identificar dentro do multímetro as principais partes e fazer o link entre o que a gente tem aqui no equipamento e aquela estrutura que a gente viu da última aula, tá? Conseguimos fazer esse link? Conseguimos ver mais ou menos as partes? Sim? Não? Talvez? Manda 1 para sim, 2 para chega. Quem concorda, compartilha. Quem discorda, fica só olhando.
Tá bom. Tá certo. Deixa eu puxar minha câmera para cá de novo, para vocês olharem minha cara feia, então, enquanto eu falo. Aí, ó. Tá? Então era isso, pessoal. Entenderam o que eu quis dizer? Ficou alguma dúvida, algum questionamento, curiosidade? Nada? Então, a gente vai entrar num recesso, certo? Voltamos em janeiro, tá? Não tenho certeza ainda como é que vai ser, né, o decorrer lá do próximo da volta, mas um bom final de ano para vocês, um Feliz Natal e